Uma mulher, uma arma e um corpo cortado em 7 pedaços. Pense nisso por um segundo. Imagina se a sua própria esposa te dá um tiro, corta o seu corpo em pedaços com uma faca, coloca tudo dentro de malas, joga na floresta e no dia seguinte aparece na delegacia fingindo chorar e dizendo que você simplesmente desapareceu do mapa. É exatamente isso que aconteceu em 2012 lá em São Paulo, e essa é a história real da Elise Matsunaga, que virou essa obra-prima cinematográfica que a gente vai dissecar hoje. Olha, quando eu comecei a assistir a esse filme, eu não esperava ser sugado para um nível tão profundo de perturbação psicológica, sabe? A parada não é só sobre o crime em si, mas sobre o que leva uma pessoa a chegar num ponto de colapso absoluto, onde o sangue frio substitui qualquer resquício de humanidade. A direção consegue capturar a essência daquela atmosfera sufocante de uma forma que poucas produções conseguem, fazendo a gente questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre relacionamentos tóxicos, riqueza e desespero. Vamos falar sobre a origem dessa história, porque ela começa muito antes daquele fatídico apartamento em São Paulo, lá no interior, numa cidadezinha chamada Chopinzinho, onde a pequena Elise crescia em meio a uma pobreza fudida e uma carga emocional pesadíssima, que moldaria cada segundo da tragédia futura. O pai tinha dado-o fora, a mãe tinha ido tentar a vida na cidade grande, e os traumas da infância dela foram acumulando como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento da vida adulta. Quando a gente vê essa introdução no filme, dá pra sentir na pele o desespero de uma garota que só queria um lugar ao sol, um pouco de segurança e afeto, mas que acabou caindo nas engrenagens cruéis de um sistema que mastiga e cospe os vulneráveis sem a menor piedade. É nesse cenário de aperto financeiro extremo e solidão que ela acaba entrando para o mundo dos serviços de acompanhantes, um ambiente onde homens ricos compram a companhia de mulheres invisíveis para a sociedade formal. E é exatamente aí que os caminhos dela cruzam com o de Marcos Matsunaga, herdeiro da gigante de alimentos Yoki, um cara podre de rico e cercado por aquele glamour vazio que cega qualquer um que esteja passando fome emocional. O Marcos começa a frequentar os encontros, enche ela de presentes caros, dá carro importado de presente e promete mundos e fundos, dizendo que vai largar a esposa da época, a Diana, para construir uma vida totalmente nova ao lado da Elise. E cara, para quem vinha de uma vida de miséria e rejeição, aquelas promessas soavam como a salvação divina, o bilhete premiado para fora do inferno, fazendo com que ela caísse de cabeça num conto de fadas que, na verdade, era uma armadilha mortal disfarçada de príncipe encantado. Com o tempo, o Marcos cumpre o que promete na base da pressão, larga a primeira esposa, assume a Elise perante a sociedade restrita deles, oficializa o casamento e os dois têm uma filhinha linda que deveria ser o símbolo da consolidação dessa nova família feliz. Só que a realidade por trás das portas fechadas daquele apartamento de luxo era completamente diferente do mar de rosas que aparecia nas fotos sociais, revelando um Marcos que, embora fosse um empresário bem-sucedido e aparentemente polido para o mundo exterior, dentro de casa era um monstro sutil que destratava a esposa constantemente. Ele fazia questão de lembrá-la do passado dela a cada discussão, jogando na cara que ela havia sido uma garota de programa, fazendo com que ela se sentisse sempre inferior, como se nunca fosse digna de pertencer àquele patamar social da elite paulistana. A Elise tentava de tudo para se provar, sabe? Tentava ser a esposa perfeita, a mãe exemplar, cuidava de cada detalhe da casa e da rotina. Mas quanto mais ela tentava agradar, mais o Marcos endurecia o tom, transformando a convivência num verdadeiro campo minado psicológico, onde qualquer passo em falso resultava em humilhação pública ou privada. Tem uma cena específica no filme que me deu um frio na espinha monumental, quando ele a leva pra caçar e ensina ela a manusear armas de fogo, e cara, aquilo funciona como um presságio tão óbvio e ao mesmo tempo tão cinematograficamente perfeito que você já sabe que aquela arma vai voltar pra cobrar o preço mais tarde. É aquela construção de roteiro que vai minando a sua paciência junto com a da protagonista, porque você vê a mulher se esforçando para manter a sanidade num ambiente onde o parceiro faz questão de empurrar ela para o abismo todos os dias, minando a autoestima dela até não sobrar absolutamente nada. E como se não bastasse todo o abuso diário, a bomba final explode quando a Elise descobre o que qualquer pessoa traída temeria:
O Marcos estava tendo um caso extraconjugal, repetindo exatamente o mesmo ciclo que ele tinha feito com a primeira esposa, mostrando que para ele as pessoas eram descartáveis e que ela própria nunca passou de um troféu temporário. Imagina o nível de destruição interna que isso causa numa pessoa que abriu mão da própria identidade, que cortou laços com o passado e que aturou todo tipo de humilhação sob a promessa de que era amada e respeitada naquele novo mundo de privilégios. É nesse exato momento que a mente dela dá o famoso nó cego. Aquele estalo onde a dor se transforma em um ódio frio e paralisante. Enquanto lá fora, nos negócios, a Yoki estava prestes a ser vendida por uma fortuna gigantesca para uma multinacional estrangeira, elevando ainda mais o status financeiro e a arrogância do Marcos. A narrativa do filme brilha muito aqui na edição, porque em vez de seguir uma linha reta monótona, ela joga a gente direto para a noite do crime, em maio de 2012, para depois ir costurando os retalhos do passado que explicaram como diabos eles chegaram àquele ponto de nenhuns retornos possíveis. Naquela noite fatídica, a discussão começa pequena, como tantas outras na rotina deles, mas os ânimos se exaltam, as mágoas acumuladas durante anos de casamento vêm à tona de uma vez só, e no ápice daquele furacão de raiva, desespero e humilhação, a Elise pega a arma e dispara contra a cabeça do Marcos a queima-roupa. O estrondo do tiro sela o destino de ambos em uma fração de segundo, mas o que choca de verdade não é o tiro em si, é o que acontece logo depois. Porque a reação dela não é de desespero ou choro convulsivo, mas sim de uma frieza cirúrgica que beira o sobrenatural e nos deixa completamente atordoados na poltrona do cinema. Ela simplesmente pega o corpo, arrasta para o banheiro com uma força que parece vir de outro lugar, pega as facas e começa o processo metódico de esquartejamento, dividindo o corpo em 7 partes distintas, enquanto a filhinha pequena dormia a poucos metros dali, no mesmo apartamento. Pense na atmosfera doentia dessa sequência, com a babá chegando na manhã seguinte para trabalhar e a Elise entregando a criança com a maior naturalidade do mundo, dizendo para levarem a menina para o parquinho, para que ela não visse nada do horror que estava acontecendo nos cômodos fundos daquela cobertura de luxo. Ela coloca os pedaços do marido dentro de saclu, plásticos azuis, e depois em 3 malas de viagem pesadas, respondendo com total naturalidade para a babá curiosa que aquilo eram apenas garrafas de vinho que ela precisava entregar urgentemente para algum compromisso comercial. É de dar um nó no estômago ver a facilidade com que ela mente, pegando o carro e dirigindo para fora da capital paulista em direção às matas de Cotia, onde ela vai descartando os pedaços do homem que um dia jurou amar em pontos isolados da estrada de terra escura. E o plano macabro não para por aí, porque após retornar para casa, ela usa o notebook do próprio Marcos para enviar e-mails falsos para a família e para a diretoria da empresa, fingindo ser ele para despistar qualquer suspeita e garantir que todo mundo pensasse que ele tinha fugido com outra mulher ou sumido por vontade própria. Ela mesma vai até a delegacia registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento do marido, interpretando o papel da esposa aflita, desesperada e abandonada com uma perfeição digna de Oscar, usando lágrimas calculadas para enganar as autoridades no início das investigações. Como o Marcos era um executivo de peso de uma das maiores empresas do país e a venda bilionária da Yoki estava prestes a ser assinada, o sumiço dele vira manchete nacional instantaneamente, dominando os jornais e telejornais do Brasil inteiro com especulações sem fim sobre o seu paradeiro misterioso. Só que o castigo de cartas marcadas começa a desmoronar muito rápido quando moradores locais e trabalhadores encontram as partes do corpo espalhadas pela mata de Cotia, transformando o caso de desaparecimento em uma investigação de assassinato brutal que choca a nação. A polícia começa a fechar o cerco ao redor da Elise, chamando ela para depoimentos sucessivos, onde ela tenta inventar várias versões da história, culpando sequestradores fictícios ou dizendo que ele fugiu com bandidos. Mas as evidências técnicas começam a desmanchar cada uma de suas mentiras. O cerco tecnológico fecha, com a perícia analisando os registros de IP dos e-mails enviados, provando sem sombra de dúvida que as mensagens foram disparadas do próprio apartamento deles
e não de algum lugar distante no exterior como ela alegava. Sem saída diante da montanha de provas irrefutáveis que a colocam no centro da cena do crime, ela finalmente desaba e confessa tudo para os policiais, admitindo que atirou e esquartejou o marido por não aguentar mais o tormento psicológico e as traições. Essa confissão causa um terremoto sísmico na sociedade brasileira, gerando debates acalorados em mesas de bar, programas de TV e redes sociais, sobre o que leva uma dona de casa comum a cometer um ato de tamanha violência contra o próprio parceiro de vida. O filme acerta em cheio ao não focar tanto no circo do tribunal ou nos detalhes técnicos do julgamento em si, mas sim em mergulhar profundamente na psique da Elise, nos seus demônios internos, nos abusos sofridos e na tentativa de dar um sentido àquela loucura toda. Há uma sensibilidade muito forte ao mostrar a preocupação dela com a filha, deixando gravado de alguma forma o seu lado da história, para que a menina, quando crescesse, pudesse entender os motivos que levaram a mãe a destruir a própria vida daquela maneira trágica. Nos tribunais da vida real, a defesa conseguiu convencer os jurados de que ela agiu sob forte emoção, devido aos anos de violência doméstica e humilhação contínua, o que evitou a pena máxima de morte, que não existe no Brasil, mas garantiu uma condenação severa de longos anos de prisão, antes da progressão de regime. Essa história continua viva na memória coletiva, como um dos casos policiais mais complexos e perturbadores do país, justamente porque divide a opinião pública entre aqueles que a veem como uma vítima acuada que explodiu e aqueles que a enxergam como uma fria assassina, movida à ganância e vingança. O filme consegue traduzir essa dualidade de forma brilhante, deixando o espectador com uma sensação de vazio e muitas perguntas sem respostas definitivas sobre os limites da sanidade humana quando submetida à pressão extrema de um relacionamento abusivo. É por isso que assistir a essa obra é uma experiência tão intensa, porque ela mostra que a violência muitas vezes não nasce do nada, mas é cultivada gota a gota dentro de lares aparentemente perfeitos, onde a riqueza esconde os podres mais profundos da nossa sociedade. A atuação, a trilha sonora minimalista que sufoca nos momentos certos e a direção de fotografia que transforma São Paulo em uma metrópole fria e solitária completam o pacote de um filme que gruda na sua mente, muito tempo depois que os créditos finais sobem na tela. Se você curte histórias reais que desafiam a nossa moralidade e expõem o lado mais escuro da natureza humana, esse filme é uma obrigação na sua lista, mas prepare o estômago, porque o buraco é muito mais embaixo do que parece nos telejornais. O buraco é realmente muito mais embaixo quando a gente começa a cavar os bastidores dessa produção e entende a coragem que foi necessária para tirar esse projeto do papel. Porque adaptar um caso criminal que parou o Brasil exige um respeito absurdo pelo peso da tragédia humana, sem cair na tentação barata de transformar tudo em um mero sensacionalismo de programa policial da hora do almoço. A direção acerta em cheio ao tratar o material com uma sobriedade quase cirúrgica, escolhendo focar nas entrelinhas do que não é dito, naquelas pausas incômodas entre um diálogo e outro, e nos olhares cansados que contam muito mais do que 1000 linhas de roteiro explicativo. Quando a gente analisa a atmosfera visual construída pelo diretor, fica nítido o esforço para transformar São Paulo em quase mais um personagem da trama, uma megalópole fria, cinzenta, acelerada e profundamente solitária, que parece engolir os sonhos de quem vem de fora tentando vencer na vida. Shoppingzinho, o cenário da infância sofrida da Elise, é retratado com uma paleta de cores desbotada e melancólica, quase como uma lembrança dolorosa que insiste em assombrar o presente, mostrando que por mais que você tente fugir das suas raízes e se esconder atrás de roupas de grife e endereços nobres, os fantasmas do passado sempre encontram um jeito de cobrar a conta com juros e correção monetária. Eu achei fascinante a forma como o filme explora a transição dela entre a garota de programa endividada e a esposa de um magnata da indústria alimentícia, porque não há nenhum glamour nessa ascensão, mas sim a sensação incômoda de uma transação comercial disfarçada de conto de fadas,
onde ela continua sendo a mercadoria principal. O Marcus Matsunaga, interpretado com uma nuance aterrorizante de normalidade, não surge na tela como um vilão caricato de novela das 8 que gargalha no escuro, mas sim como aquele homem educado, bem-sucedido e aparentemente perfeito que a gente cumprimenta no elevador do prédio, mas que esvazia a alma de quem está ao lado com pequenas doses diárias de veneno psicológico. É assustador ver como o filme disseca a dinâmica do abuso invisível, aquele tipo de violência que não deixa marcas roxas visíveis no primeiro dia, mas que corrói a autoestima da vítima até o ponto em que ela passa a acreditar que realmente merece cada humilhação, cada lembrança cruel do passado, jogada na cara na hora da raiva, e cada lembrete de que ela só chegou ali por causa da caridade do marido. A construção dramática desse processo de desgaste mental é feita com uma paciência narrativa invejável, dando tempo para o espectador respirar o mesmo ar rarefeito e sufocante que a protagonista respirava dentro daquele apartamento de luxo, sentindo o cerco se fechar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E é justamente essa imersão que torna a empatia tão complexa, porque o filme em nenhum momento tenta passar a mão na cabeça do crime bárbaro que ela cometeu, mas faz questão absoluta de mostrar o exato momento em que o cérebro humano atinge o ponto de saturação total, onde o medo cede espaço a um instinto primário de sobrevivência e destruição. A atuação principal carrega o filme nas costas com uma intensidade visceral que faz a gente esquecer que está assistindo a uma obra de ficção baseada em fatos reais, transmitindo nos tremores das mãos e no olhar vazio a desorientação completa de quem já perdeu tudo o que tinha para perder. Quando a gente chega na fatídica noite do crime, a tensão acumulada ao longo das cenas anteriores explode de uma forma tão seca e realista que o espectador toma um verdadeiro susto na cadeira, como se o tiro tivesse ecoado dentro da própria sala de cinema. O roteiro brilha ao não romantizar o ato e nem tentar transformá-lo num momento de glória feminista, mas sim em retratar o desespero absoluto de quem percebeu que a armadilha se fechou de vez e que a única saída encontrada foi a mais impensável e monstruosa de todas. A frieza pós-crime, que chocou o país inteiro na vida real, é tratada na tela com um realismo clínico que causa arrepios, mostrando o corpo trêmulo, mas a mente operando em piloto automático, calculando cada passo em meio ao caos para tentar proteger a filha pequena que dormia no quarto ao lado. A gente se pega pensando o tempo todo no horror de estar naquele apartamento, cercado por malas de viagem azuis e pelo cheiro sufocante de uma tragédia irreversível, enquanto a vida lá fora continua fingindo que está tudo bem, com o trânsito fluindo e a bolsa de valores operando normalmente. É essa dualidade entre a monstruosidade do ato e a fragilidade humana que faz o filme transcender o gênero de suspense policial comum, transformando-se num estudo sociológico profundo sobre o isolamento das elites urbanas e o preço altíssimo que se paga por tentar comprar uma identidade nova. A trilha sonora minimalista entra nos momentos exatos para elevar a ansiedade sem parecer apelativa, usando notas graves e dissonantes que colam na nossa pele e aumentam a sensação de claustrofobia a cada minuto que passa, culminando em sequências de investigação que prendem a atenção do início ao fim. É impossível sair ileso dessa sessão sem questionar os próprios limites da moralidade e os abismos que podem se abrir dentro de qualquer lar aparentemente perfeito, provando que o cinema nacional e latino-americano tem uma capacidade única de dissecar as feridas mais profundas da nossa sociedade com uma coragem que poucas indústrias cinematográficas ousam demonstrar. A terceira parte dessa imersão profunda na mente e nos bastidores do caso nos obriga a olhar diretamente para o impacto que a cobertura midiática teve em cima de toda essa engrenagem trágica, porque a imprensa brasileira tem essa mania bizarra de transformar tragédias humanas em novelas de auditório, onde todo mundo quer dar pitaco, sem entender a gravidade do que realmente aconteceu entre quatro paredes.
Quando o desaparecimento de Marcos Matsunaga virou aquela novela diária nos telejornais de meio-dia, a gente percebeu o quanto a nossa sociedade é viciada em consumir o sofrimento dos outros como se fosse entretenimento de fim de semana, com repórteres fazendo especulações absurdas enquanto a verdade fria estava literalmente espalhada dentro de malas de viagem em uma estrada de terra no interior paulista. O filme acerta em cheio ao dar uma alfinetada sutil nessa obsessão da mídia, mostrando como a imagem pública de uma família rica vale muito mais do que a sanidade mental de quem vive sob o seu teto, criando um contraste indigesto entre os comerciais de margarina da Yoki que passavam na TV e o terror psicológico que imperava na vida real daquela casa. É nesse ponto que a narrativa cinematográfica nos convida a refletir sobre o papel da mulher em casamentos baseados puramente em transações de status, onde a esposa muitas vezes é tratada como um eletrodoméstico de alta qualidade, que precisa funcionar perfeitamente, ficar calada diante das traições e sorrir para as câmeras sociais, mesmo quando a alma está completamente esfacelada por dentro. A atuação da protagonista ganha ainda mais força nessa fase da história, porque ela consegue transmitir no olhar a exaustão física e mental de quem percebeu que trocou uma cela de pobreza por uma jaula de ouro, onde as grades são invisíveis, mas machucam muito mais do que qualquer agressão física explícita. A gente vê a desconstrução daquela ilusão de conto de fadas, ruindo pedaço por pedaço, mostrando que o dinheiro bilionário da empresa de alimentos não tinha o poder de comprar a paz de espírito, ou apagar os traumas de uma infância marcada pelo abandono e pela violência lá em Chopinzinho, provando que o passado sempre acha um jeito de cobrar a fatura, quando a gente tenta soterrá-lo embaixo de tapetes caros e vestidos de grife. O roteiro faz um trabalho primoroso ao costurar a investigação policial não como um procedural burocrático e chato, mas como um thriller claustrofóbico, onde cada evidência encontrada pela perícia funciona como uma agulha, estourando a bolha de mentiras que a Elise tentou construir para salvar o próprio pescoço e proteger a filha. E por falar na criança, o filme lida com essa questão de forma extremamente delicada, sem tentar transformar a menina em um mero recurso apelativo, mas usando a figura da filha como o único âncora de humanidade que restava naquela mulher antes de ela cometer o impensável, o que humaniza a personagem sem de forma alguma passar pano para a brutalidade do crime cometido. É essa dualidade incômoda que prende a gente na cadeira, porque a direção se recusa a dar respostas fáceis ou a colocar rótulos definitivos de vítima perfeita ou monstro absoluto, preferindo deixar o espectador atordoado diante da complexidade dos abismos que se abrem quando a psique humana é levada ao limite absoluto da humilhação e do desespero. O quarto ato dessa descida vertiginosa aos porões da psique humana e dos bastidores do filme nos joga de cabeça naqueles dias tensos em que a máscara de normalidade de Elise Matsunaga começou a ruir de vez sob o peso implacável das evidências técnicas e do cerco policial que se fechava a cada segundo. É fascinante observar como a direção conduz essa fase da investigação, distanciando-se dos clichês habituais dos filmes de suspense comercial para focar na lentidão asfixiante dos interrogatórios, onde cada silêncio da suspeita e cada pergunta incisiva do delegado funcionam como pequenas estacas fincadas em um castelo de cartas prestes a desabar. O roteiro capta com uma precisão cirúrgica a arrogância inicial de quem acreditava que o poder financeiro e a influência social do clã Matsunaga serviriam como um escudo impenetrável contra a justiça, revelando a ingenuidade trágica de pensar que a burocracia do dinheiro conseguiria soterrar o cheiro inegável de um crime hediondo cometido dentro de 4 paredes. A atmosfera visual se torna ainda mais claustrofóbica, com planos fechados que sufocam a atriz principal no enquadramento, refletindo o pânico silencioso de quem percebe que todas as mentiras inventadas, desde os e-mails falsos enviados do notebook do marido até os depoimentos chorosos nas delegacias, estavam sendo desmanteladas por linhas de código de IP e rastros de perícia criminal que não deixavam margem para escapatória.
A atuação atinge um patamar de intensidade quase insuportável quando a couraça de gelo começa a trincar, mostrando nos tremores dos lábios e no suor frio que escorria pelo rosto a exaustão física e mental de carregar um segredo que pesava muito mais do que as próprias malas de viagem jogadas nas estradas de terra de Cotia. O filme acerta em cheio ao nos colocar não apenas como espectadores passivos, mas como juízes incomodados diante daquela mesa de interrogatório, forçando a gente a ponderar o quanto a sanidade de uma pessoa pode ser fragmentada por anos de humilhações veladas, abusos psicológicos e a certeza amarga de que a própria vida havia sido reduzida a uma transação comercial descartável. É nesse momento que a narrativa desafia a nossa moralidade de forma mais agressiva, mostrando que a confissão final não veio acompanhada de um alívio redentor, mas sim do colapso absoluto de uma mulher que já havia destruído a própria alma muito antes de puxar o gatilho daquela arma, deixando o público completamente atordoado enquanto os créditos se aproximam da metade dessa jornada cinematográfica implacável. O quinto bloco dessa viagem maluca pelos bastidores e pela alma desse filme nos obriga a encarar o pós-confissão, aquele momento em que a ficha finalmente cai e a realidade nua e crua bate na porta com a força de um trator desgovernado. O que eu acho mais brilhante na condução dessa parte da história é que o diretor se recusa a cair na tentação barata de entregar aquele desfecho hollywoodiano mastigado, onde a criminosa chora arrependida e pede perdão de joelhos para as câmeras. Não. O que a gente vê na tela é um silêncio pesado, um vazio absoluto que ecoa pelos corredores da delegacia e depois nas paredes frias da prisão, mostrando que o estrago emocional já era tão colossal que nenhuma sentença judicial no mundo seria capaz de consertar os cacos. A atuação continua num nível de excelência absurda, transmitindo aquela exaustão crônica de quem passou anos vivendo no limite da sobrevivência psicológica e agora se vê completamente nua diante do julgamento implacável de um país inteiro que acompanhava cada segundo nos telejornais. A narrativa faz questão de mostrar o impacto desse terremoto midiático na vida real, com manifestações na porta do fórum, repórteres gritando perguntas sem sentido e a opinião pública totalmente dividida entre o ódio cego por causa da brutalidade do esquartejamento e a empatia secreta de quem conseguia enxergar o monstro em que o próprio Marcos havia se transformado dentro de casa. É uma linha tênue e extremamente perigosa que o roteiro pisa com muita classe, porque em nenhum momento o filme justifica o crime ou tenta transformar a Elise em uma heroína feminista moderna, mas expõe sem filtros as entranhas podres de uma elite que achava que podia comprar o silêncio e a dignidade das pessoas com talão de cheques e promessas vazias. A trilha sonora, que vinha num crescendo sufocante e tenso nas partes anteriores, aqui dá uma trégua e se transforma em um som quase imperceptível, como um zumbido de fundo que simula o vazio mental da protagonista, agora que ela não precisa mais mentir para salvar a própria pele. É nessa hora que a gente percebe o quão sufocante foi todo o processo de construção dramática da obra, fazendo o espectador se sentir tão exausto quanto os personagens, refletindo sobre como histórias de true crime no cinema nacional conseguem ser infinitamente mais assustadoras do que qualquer ficção de terror sobrenatural. Justamente porque tudo aquilo aconteceu de verdade nas ruas cinzentas de São Paulo e nas estradas desertas do interior paulista. O sexto ato dessa nossa análise profunda entra de cabeça nos reflexos e nas repercussões que sacudiram os tribunais e a sociedade após a confissão, mostrando como o circo midiático se transformou em um espetáculo grotesco de julgamento moral. O diretor acerta o tom ao evitar aquelas cenas clássicas de tribunal estilo filme americano com discursos inflamados e juízes batendo o martelo dramaticamente, preferindo focar no peso sufocante da burocracia judicial e na forma como a vida de todo mundo envolvido foi reduzida a manchetes de jornal sensacionalistas. É revoltante e ao mesmo tempo fascinante perceber como a opinião pública se dividiu de maneira quase doentia, com pessoas na internet e na rua querendo sangue a todo custo, enquanto esqueciam completamente o contexto de violência psicológica e os abusos diários que pavimentaram o caminho para aquela tragédia. A atuação da protagonista nessa fase ganha um tom de resignação fria,
mostrando uma mulher que já entendeu que a sua imagem pública estava destruída para sempre e que o único laço que ainda importava no mundo era a proteção da filha, mesmo sabendo que a maternidade havia sido manchada pelo sangue e pelas escolhas irreversíveis do passado. O roteiro brilha ao expor a hipocrisia de uma elite paulistana que se escandalizava com a brutalidade do crime cometido dentro daquele apartamento de luxo, mas que fazia vista grossa para a violência doméstica, para as humilhações veladas e para a cultura de descarte de pessoas que imperava naqueles círculos sociais fechados. A gente se pega refletindo sobre como o sistema judicial muitas vezes tenta encaixar dores humanas complexas em leis frias e caixas pré-determinadas, ignorando os abismos mentais que levam uma pessoa a cometer um ato tão extremo quando se vê completamente encurralada e sem nenhuma outra saída visível. A trilha sonora volta a crescer sutilmente, trazendo notas graves que aumentam a sensação de claustrofobia e desolação, provando que o verdadeiro terror desse filme nunca foi o sangue derramado, mas sim a constatação dolorosa de que a violência sistêmica e o egoísmo humano podem destruir famílias inteiras silenciosamente muito antes de qualquer arma ser disparada de fato. O sétimo movimento dessa jornada implacável nos arrasta para dentro da realidade claustrofóbica do sistema prisional brasileiro, tirando o foco dos holofotes da mídia e jogando a nossa atenção para o silêncio ensurdecedor que vem logo depois que as portas de ferro se fecham de vez. O diretor faz um trabalho corajoso ao não glamourizar e nem transformar a vida na cadeia em um espetáculo gratuito de violência explícita, optando por retratar a rotina cinzenta, repetitiva e sufocante que consome a sanidade de quem cumpre uma pena de longos anos. A gente observa a Elise tentando se adaptar a um universo onde ela não é mais a esposa mimada de um magnata da IOC, nem a mulher acuada em um apartamento de luxo em São Paulo, mas apenas mais um número em meio a centenas de outras detentas que carregam suas próprias bagagens de dor, arrependimento e escolhas erradas. A atuação nessa fase é de uma entrega física e emocional impressionante, transmitida através de olhares perdidos fixos nas paredes de concreto cru, gestos mecânicos e uma exaustão crônica que parece envelhecer a personagem anos em poucos meses. O roteiro brilha ao explorar o peso avassalador da culpa, não aquela culpa performática para os jornais, mas a culpa real e silenciosa que aperta o peito nas madrugadas frias da cela, especialmente quando o pensamento inevitavelmente voa para a filha que ficou do lado de fora, crescendo longe dos braços da mãe. É nesse ponto que a narrativa ganha uma camada dramática devastadora, mostrando como o crime não apenas destruiu a vida de Marcos Matsunaga, mas também implodiu o futuro de quem ficou para trás, criando um ciclo perpétuo de traumas intergeracionais difíceis de curar. A direção de arte usa uma paleta de cores totalmente dessaturada, com tons de cinza e azul frio predominando na tela, reforçando a sensação de isolamento e desesperança que corrói a alma da protagonista, enquanto o tempo parece parar e se arrastar dolorosamente. A trilha sonora quase desaparece por completo, deixando espaço apenas para os sons ambientes da prisão, como o eco metálico das grades batendo e passos distantes no corredor, o que aumenta ainda mais o realismo documental da cena e nos deixa com um nó na garganta impossível de ignorar. É uma aula de como construir um drama humano sem apelar para clichês baratos, forçando o espectador a encarar de frente as consequências definitivas de um ato impensável que mudou para sempre a rota de várias vidas em uma única noite sangrenta de maio. O oitavo ato dessa jornada implacável nos convida a refletir sobre a passagem do tempo dentro daquela cela fria e como a mente humana tenta sobreviver quando o futuro se resume a grades de ferro e paredes de concreto. O diretor acerta o tom ao mostrar que o castigo de Elise Matsunaga não era apenas cumprir a pena determinada pela justiça, mas carregar o peso invisível de uma lembrança que nunca a deixaria em paz, não importa quantos anos passassem. A gente percebe na tela uma mudança sutil na dinâmica da personagem, que deixa de ser aquela mulher dominada pelo desespero e pelo ódio cego para se transformar em alguém que tenta encontrar um mínimo de sentido na própria existência através do trabalho manual, da leitura e da escrita de cartas que talvez nunca fossem lidas pela filha. A atuação se apoia em microexpressões faciais impressionantes.
onde cada olhar perdido na janela gradeada ou cada suspiro contido transmite a dor dilacerante da saudade e o arrependimento profundo de ter escolhido o caminho mais violento para resolver um conflito insuportável. O roteiro faz um trabalho primoroso ao explorar a forma como o sistema prisional transforma as relações humanas, criando laços improváveis de solidariedade entre mulheres que também cometeram erros graves ou que foram esmagadas por uma sociedade machista e desigual que nunca lhes deu uma segunda chance de verdade. A atmosfera visual continua sufocante, mas agora com um tom de melancolia amarga, onde a luz do sol que entra pelas frestas das janelas altas parece apenas lembrar a protagonista de tudo o que ela perdeu do lado de fora do muro. É nesse momento que a narrativa nos força a encarar o dilema moral mais complexo de toda a história. Até que ponto a punição de um crime hediondo deve anular completamente a humanidade de quem o cometeu? E como a sociedade lida com a possibilidade de redenção para alguém cuja imagem pública foi eternamente marcada pela tragédia? A trilha sonora pontua esses instantes com acordes de violoncelo lentos e arrastados, que parecem mimetizar o próprio ritmo maçante dos dias na prisão, deixando o espectador completamente imerso nessa atmosfera de isolamento e reflexão profunda sobre os abismos que criamos nas nossas próprias vidas. O nono ato dessa nossa descida profunda ao universo desse filme nos coloca diante da fase mais delicada e transformadora da protagonista, que é o momento em que a progressão de regime finalmente bate à porta e a liberdade deixa de ser uma miragem distante para se tornar uma realidade assustadora. O diretor conduz essa transição com uma sensibilidade admirável, recusando-se a transformar a saída da prisão em um momento de triunfo ou de festa redentora, mas mostrando que o mundo exterior pode ser um lugar infinitamente mais cruel e hostil do que as próprias paredes de concreto onde ela passou anos reclusa. A gente vê a Elise pisando na rua pela primeira vez, com o rosto marcado pelo tempo, segurando uma sacola plástica simples e sentindo o impacto do vento e do barulho da cidade grande que ela não reconhecia mais, refletindo o peso insuportável de carregar um dos nomes mais odiados e lembrados do país. A atuação nessa fase é de uma vulnerabilidade comovente, onde cada passo dado na calçada parece pesado, como se o julgamento público estivesse espreitando em cada esquina, pronto para apontar o dedo e reviver a tragédia de 2012. O roteiro brilha ao explorar a angústia silenciosa da tentativa de reinserção social, mostrando o medo constante do rejeito, a dificuldade de conseguir um emprego honesto e o estigma eterno que acompanha alguém que cometeu um crime de repercussão nacional. A atmosfera visual muda completamente, trocando o cinza sufocante da prisão por uma paleta de cores urbana, fria e indiferente, onde as pessoas passam apressadas sem notar a mulher quebrada que tenta reconstruir os cacos da própria identidade. É nesse ponto que a narrativa nos força a pensar sobre o conceito de dívida com a sociedade, questionando se o cumprimento da pena é realmente suficiente para apagar o passado ou se algumas pessoas estão condenadas a viver no exílio perpétuo do julgamento alheio. A trilha sonora acompanha essa volta à vida com notas de piano tímidas e espaçadas, simulando os batimentos cardíacos de quem reaprende a respirar fora da gaiola, deixando a gente com um nó na garganta e uma sensação profunda de que cicatrizes profundas nunca desaparecem de verdade, por mais que o tempo passe. O 10º e último ato dessa jornada implacável nos traz o fechamento definitivo de uma história que revirou o estômago do Brasil inteiro e escancarou os cantos mais escuros da nossa sociedade, colocando a gente diante do saldo final dessa tragédia sem vencedores. O diretor encerra a obra com uma sobriedade impecável, recusando-se a dar respostas fáceis ou a moralizar o público, preferindo deixar a câmera fixa em um horizonte cinzento e distante, como se dissesse que certas feridas nunca cicatrizam de verdade e continuam sangrando em silêncio. A gente vê a Elise tentando encontrar um novo ritmo para a sua existência, ciente de que o passado é uma sombra pesada que vai acompanhá-la para onde quer que vá, enquanto o mundo lá fora continua girando na sua pressa habitual, indiferente aos estragos que deixou para trás. A atuação final é de uma força contida e avassaladora, onde a ausência de grandes falas é compensada por olhares que carregam o peso de uma vida inteira destruída pelas escolhas, pela violência e pela ânsia desesperada de sobrevivência.
O roteiro amarra todas as pontas soltas da narrativa, fazendo o espectador refletir sobre o abismo que separa a fachada brilhante de uma elite cheia de privilégios e a realidade sufocante de quem vive esmagado pelas pressões invisíveis do dia a dia. É o momento em que a trilha sonora se cala por completo, deixando apenas o som do vento e o eco dos pensamentos para marcar o fim de uma sessão que nos obriga a encarar o pior lado da nossa própria humanidade. O 11º ato, que serve como o verdadeiro epílogo dessa imersão profunda, nos leva a olhar para o horizonte definitivo dessa história, sem tentar buscar uma redenção barata ou um final feliz que nunca existiria para uma tragédia dessa magnitude. O diretor opta por um silêncio visual ensurdecedor, onde a câmera passeia lentamente pelas ruas movimentadas de São Paulo, mostrando que a cidade engole o passado com a mesma rapidez com que devora os seus habitantes, deixando a figura de Elise Matsunaga reduzida a um eco distante na memória coletiva do país. A atuação final é de uma sobriedade impressionante, refletindo no semblante cansado a aceitação de que o estigma jamais será apagado, mas que a vida precisa continuar de alguma forma, mesmo que sob o peso perpétuo das lembranças e dos danos irreversíveis. O roteiro fecha o ciclo de reflexões, mostrando que casos como este não servem apenas para alimentar o apetite mórbido por true crime, mas funcionam como um raio-x impiedoso das falhas estruturais de uma sociedade que muitas vezes só enxerga a violência quando ela explode de maneira catastrófica dentro das quatro paredes de uma casa. A trilha sonora não retorna, mantendo o ambiente dominado pelos sons reais da rua, o que reforça o tom documental e cru da obra, deixando o espectador com a sensação incômoda de que os monstros que tememos não vêm de outro planeta, mas nascem das pressões, dos silêncios e dos abismos que construímos em nossas próprias relações diárias. O 12º ato conclui esta jornada cinematográfica com uma reflexão final sobre o impacto duradouro que histórias como a de Elise Matsunaga deixam na nossa percepção sobre a justiça, o perdão e os limites da resistência humana. O diretor fecha a cortina visual desta obra-prima sombria, mostrando a silhueta da protagonista contra o entardecer paulistano. Um lembrete visual de que a luz e a sombra caminham sempre juntas na psique de quem sobreviveu ao inferno que ajudou a criar. A atuação de encerramento traduz a exaustão definitiva de uma mulher que já entendeu que a liberdade física é apenas o começo de uma reclusão muito mais longa dentro da própria consciência. O roteiro pontua que, embora o caso tenha saído das manchetes diárias, as cicatrizes sociais e emocionais continuam abertas, servindo como um aviso permanente sobre os perigos mortais de relacionamentos fundados na opressão, na mentira e no desprezo mútuo. A ausência total de trilha sonora neste momento final deixa o espectador imerso em seus próprios pensamentos, confrontado com a dureza de fatos que superam qualquer ficção, e que continuam ecoando muito depois que as luzes da sala se apagam. O 13º ato sela de vez essa profunda imersão no universo do filme, trazendo o desfecho definitivo sobre a forma como a arte consegue traduzir a dor e a complexidade de um dos casos mais chocantes da crônica policial brasileira. O diretor conduz os minutos finais com uma sensibilidade cortante, deixando a imagem congelar em um plano aberto, que mostra a pequenez de qualquer ser humano diante da imensidão fria de uma metrópole que não para olhar para trás. A atuação de encerramento atinge o ápice da contenção dramática, onde nenhum gesto a mais é necessário para expressar o peso de carregar uma culpa que moldou cada segundo dos últimos anos. O roteiro amarra todas as reflexões sobre as armadilhas da riqueza superficial, o abuso psicológico silencioso e o colapso inevitável da sanidade sob pressões extremas, fechando o ciclo sem moralismos baratos ou respostas fáceis. A ausência absoluta de qualquer nota musical permanece até o último segundo, deixando apenas o eco dos passos e o silêncio da mente para lembrar que certas feridas nunca saram por completo e que a realidade, às vezes, consegue ser infinitamente mais aterrorizante do que qualquer roteiro de cinema jamais ousaria imaginar. O 14º ato amplia a nossa visão sobre o legado deixado por produções cinematográficas que mergulham em crimes reais, mostrando como a sétima arte tem o poder único de humanizar figuras
que a sociedade prefere apenas rotular como monstros inumanos. O diretor mantém a escolha por uma estética sóbria e documental, evitando qualquer tentação de sensacionalismo visual e permitindo que o peso da narrativa descanse inteiramente sobre a complexidade dos dilemas morais apresentados ao longo da projeção. A atuação continua primando pela contenção e pelo realismo, provando que a verdadeira força dramática não está nos grandes discursos ou nos berros teatrais, mas no silêncio e nos olhares perdidos de quem foi triturado pelas engrenagens de um sistema implacável. O roteiro pontua com precisão cirúrgica, como a história de Elise Matsunaga continua desafiando a nossa compreensão sobre os limites da autodefesa psicológica, da opressão doméstica e da maneira como o dinheiro e o status social tentam mascarar a violência que corrói lares por dentro. A ausência de trilha sonora persiste até este momento, reforçando o clima de um veredito silencioso que ecoa na mente de quem assiste, lembrando que o cinema, em seu melhor formato, serve justamente para nos forçar a encarar os abismos que preferiríamos ignorar no dia a dia. Funciona como um presságio tão óbvio e ao mesmo tempo tão cinematograficamente perfeito que você já sabe que aquela arma vai voltar para cobrar o preço mais tarde. É aquela construção de roteiro que vai minando a sua paciência junto com a da protagonista, porque você vê a mulher se esforçando para manter a sanidade num ambiente onde o parceiro faz questão de empurrar ela para o abismo todos os dias, minando a autoestima dela até não sobrar absolutamente nada. E como se não bastasse todo o abuso diário, a bomba final explode quando a Elise descobre o que qualquer pessoa traída temeria. O Marcos estava tendo um caso extraconjugal, repetindo exatamente o mesmo ciclo que ele tinha feito com a primeira esposa, mostrando que para ele as pessoas eram descartáveis e que ela própria nunca passou de um troféu temporário. Imagina o nível de destruição interna que isso causa numa pessoa que abriu mão da própria identidade, que cortou laços com o passado e que aturou todo tipo de humilhação sob a promessa de que era amada e respeitada naquele novo mundo de privilégios. É nesse exato momento que a mente dela dá o famoso nó cego. Aquele estalo onde a dor se transforma em um ódio frio e paralisante. Enquanto lá fora, nos negócios, a Yoki estava prestes a ser vendida por uma fortuna gigantesca para uma multinacional estrangeira, elevando ainda mais o status financeiro e a arrogância do Marcos. A narrativa do filme brilha muito aqui na edição, porque em vez de seguir uma linha reta monótona, ela joga a gente direto para a noite do crime, em maio de 2012, para depois ir costurando os retalhos do passado que explicaram como diabos eles chegaram àquele ponto de nenhuns retornos possíveis. Naquela noite fatídica, a discussão começa pequena, como tantas outras na rotina deles, mas os ânimos se exaltam, as mágoas acumuladas durante anos de casamento vêm à tona de uma vez só, e no ápice daquele furacão de raiva, desespero e humilhação, a Elise pega a arma e dispara contra a cabeça do Marcos a queima-roupa. O estrondo do tiro sela o destino de ambos em uma fração de segundo. Mas o que choca de verdade não é o tiro em si, é o que acontece logo depois, porque a reação dela não é de desespero ou choro convulsivo, mas sim de uma frieza cirúrgica que beira o sobrenatural e nos deixa completamente atordoados na poltrona do cinema. Ela simplesmente pega o corpo, arrasta para o banheiro com uma força que parece vir de outro lugar, pega as facas e começa o processo metódico de esquartejamento, dividindo o corpo em 7 partes distintas, enquanto a filhinha pequena dormia a poucos metros dali, no mesmo apartamento. Pense na atmosfera doentia dessa sequência, com a babá chegando na manhã seguinte para trabalhar e a Elise entregando a criança com a maior naturalidade do mundo, dizendo para levarem a menina para o parquinho, para que ela não visse nada do horror que estava acontecendo nos cômodos fundos daquela cobertura de luxo. Ela coloca os pedaços do marido dentro de saclu, plásticos azuis, e depois em 3 malas de viagem pesadas.
respondendo com total naturalidade para a babá curiosa que aquilo eram apenas garrafas de vinho que ela precisava entregar urgentemente para algum compromisso comercial. É de dar um nó no estômago ver a facilidade com que ela mente, pegando o carro e dirigindo para fora da capital paulista em direção às matas de Cotia, onde ela vai descartando os pedaços do homem que um dia jurou amar em pontos isolados da estrada de terra escura. E o plano macabro não para por aí, porque após retornar para casa, ela usa o notebook do próprio Marcos para enviar e-mails falsos para a família e para a diretoria da empresa, fingindo ser ele para despistar qualquer suspeita e garantir que todo mundo pensasse que ele tinha fugido com outra mulher ou sumido por vontade própria. Ela mesma vai até a delegacia registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento do marido, interpretando o papel da esposa aflita, desesperada e abandonada com uma perfeição digna de Oscar, usando lágrimas calculadas para enganar as autoridades no início das investigações. Como o Marcos era um executivo de peso de uma das maiores empresas do país e a venda bilionária da IOC estava prestes a ser assinada, o sumiço dele vira manchete nacional instantaneamente, dominando os jornais e telejornais do Brasil inteiro com especulações sem fim sobre o seu paradeiro misterioso. Só que o castigo de cartas marcadas começa a desmoronar muito rápido quando moradores locais e trabalhadores encontram as partes do corpo espalhadas pela mata de Cotia, transformando o caso de desaparecimento em uma investigação de assassinato brutal que choca a nação. A polícia começa a fechar o cerco ao redor da Elise, chamando ela para depoimentos sucessivos, onde ela tenta inventar várias versões da história, culpando sequestradores fictícios ou dizendo que ele fugiu com bandidos. Mas as evidências técnicas começam a desmanchar cada uma de suas mentiras. O cerco tecnológico fecha, com a perícia analisando os registros de IP dos e-mails enviados, provando sem sombra de dúvida que as mensagens foram disparadas do próprio apartamento deles, e não de algum lugar distante no exterior como ela alegava. Sem saída diante da montanha de provas irrefutáveis que a colocam no centro da cena do crime, ela finalmente desaba e confessa tudo para os policiais, admitindo que atirou e esquartejou o marido por não aguentar mais o tormento psicológico e as traições. Essa confissão causa um terremoto sísmico na sociedade brasileira, gerando debates acalorados em mesas de bar, programas de TV e redes sociais, sobre o que leva uma dona de casa comum a cometer um ato de tamanha violência contra o próprio parceiro de vida. O filme acerta em cheio ao não focar tanto no circo do tribunal ou nos detalhes técnicos do julgamento em si, mas sim em mergulhar profundamente na psique da Elise, nos seus demônios internos, nos abusos sofridos e na tentativa de dar um sentido àquela loucura toda. Há uma sensibilidade muito forte ao mostrar a preocupação dela com a filha, deixando gravado de alguma forma o seu lado da história, para que a menina, quando crescesse, pudesse entender os motivos que levaram a mãe a destruir a própria vida daquela maneira trágica. Nos tribunais da vida real, a defesa conseguiu convencer os jurados de que ela agiu sob forte emoção, devido aos anos de violência doméstica e humilhação contínua, o que evitou a pena máxima de morte, que não existe no Brasil, mas garantiu uma condenação severa de longos anos de prisão, antes da progressão de regime. Essa história continua viva na memória coletiva, como um dos casos policiais mais complexos e perturbadores do país, justamente porque divide a opinião pública entre aqueles que a veem como uma vítima acuada que explodiu e aqueles que a enxergam como uma fria assassina, movida à ganância e vingança. O filme consegue traduzir essa dualidade de forma brilhante, deixando o espectador com uma sensação de vazio e muitas perguntas sem respostas definitivas sobre os limites da sanidade humana
quando submetida à pressão extrema de um relacionamento abusivo. É por isso que assistir a essa obra é uma experiência tão intensa, porque ela mostra que a violência muitas vezes não nasce do nada, mas é cultivada gota a gota dentro de lares aparentemente perfeitos, onde a riqueza esconde os podres mais profundos da nossa sociedade. A atuação, a trilha sonora minimalista que sufoca nos momentos certos e a direção de fotografia que transforma São Paulo em uma metrópole fria e solitária completam o pacote de um filme que gruda na sua mente, muito tempo depois que os créditos finais sobem na tela. Se você curte histórias reais que desafiam a nossa moralidade e expõem o lado mais escuro da natureza humana, esse filme é uma obrigação na sua lista, mas prepare o estômago, porque o buraco é muito mais embaixo do que parece nos telejornais. O buraco é realmente muito mais embaixo quando a gente começa a cavar os bastidores dessa produção e entende a coragem que foi necessária para tirar esse projeto do papel. Porque adaptar um caso criminal que parou o Brasil exige um respeito absurdo pelo peso da tragédia humana, sem cair na tentação barata de transformar tudo em um mero sensacionalismo de programa policial da hora do almoço. A direção acerta em cheio ao tratar o material com uma sobriedade quase cirúrgica, escolhendo focar nas entrelinhas do que não é dito, naquelas pausas incômodas entre um diálogo e outro, e nos olhares cansados que contam muito mais do que 1000 linhas de roteiro explicativo. Quando a gente analisa a atmosfera visual construída pelo diretor, fica nítido o esforço para transformar São Paulo em quase mais um personagem da trama, uma megalópole fria, cinzenta, acelerada e profundamente solitária, que parece engolir os sonhos de quem vem de fora tentando vencer na vida. Chopinzinho, o cenário da infância sofrida da Elise, é retratado com uma paleta de cores desbotada e melancólica, quase como uma lembrança dolorosa que insiste em assombrar o presente, mostrando que por mais que você tente fugir das suas raízes e se esconder atrás de roupas de grife e endereços nobres, os fantasmas do passado sempre encontram um jeito de cobrar a conta com juros e correção monetária. Eu achei fascinante a forma como o filme explora a transição dela entre a garota de programa endividada e a esposa de um magnata da indústria alimentícia, porque não há nenhum glamour nessa ascensão, mas sim a sensação incômoda de uma transação comercial disfarçada de conto de fadas, onde ela continua sendo a mercadoria principal. O Marcos Matsunaga, interpretado com uma nuance aterrorizante de normalidade, não surge na tela como um vilão caricato de novela das 8 que gargalha no escuro, mas sim como aquele homem educado, bem-sucedido e aparentemente perfeito que a gente cumprimenta no elevador do prédio, mas que esvazia a alma de quem está ao lado com pequenas doses diárias de veneno psicológico. É assustador ver como o filme disseca a dinâmica do abuso invisível, aquele tipo de violência que não deixa marcas roxas visíveis no primeiro dia, mas que corrói a autoestima da vítima até o ponto em que ela passa a acreditar que realmente merece cada humilhação, cada lembrança cruel do passado, jogada na cara na hora da raiva, e cada lembrete de que ela só chegou ali por causa da caridade do marido. A construção dramática desse processo de desgaste mental é feita com uma paciência narrativa invejável, dando tempo para o espectador respirar o mesmo ar rarefeito e sufocante que a protagonista respirava dentro daquele apartamento de luxo, sentindo o cerco se fechar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E é justamente essa imersão que torna a empatia tão complexa, porque o filme em nenhum momento tenta passar a mão na cabeça do crime bárbaro que ela cometeu, mas faz questão absoluta de mostrar o exato momento em que o cérebro humano atinge o ponto de saturação total, onde o medo cede espaço a um instinto primário de sobrevivência e destruição. A atuação principal carrega o filme nas costas com uma intensidade visceral
que faz a gente esquecer que está assistindo a uma obra de ficção baseada em fatos reais, transmitindo nos tremores das mãos e no olhar vazio a desorientação completa de quem já perdeu tudo o que tinha para perder. Quando a gente chega na fatídica noite do crime, a tensão acumulada ao longo das cenas anteriores explode de uma forma tão seca e realista que o espectador toma um verdadeiro susto na cadeira, como se o tiro tivesse ecoado dentro da própria sala de cinema. O roteiro brilha ao não romantizar o ato e nem tentar transformá-lo num momento de glória feminista, mas sim em retratar o desespero absoluto de quem percebeu que a armadilha se fechou de vez e que a única saída encontrada foi a mais impensável e monstruosa de todas. A frieza pós-crime, que chocou o país inteiro na vida real, é tratada na tela com um realismo clínico que causa arrepios, mostrando o corpo trêmulo, mas a mente operando em piloto automático, calculando cada passo em meio ao caos para tentar proteger a filha pequena que dormia no quarto ao lado. A gente se pega pensando o tempo todo no horror de estar naquele apartamento, cercado por malas de viagem azuis e pelo cheiro sufocante de uma tragédia irreversível, enquanto a vida lá fora continua fingindo que está tudo bem, com o trânsito fluindo e a bolsa de valores operando normalmente. É essa dualidade entre a monstruosidade do ato e a fragilidade humana que faz o filme transcender o gênero de suspense policial comum, transformando-se num estudo sociológico profundo sobre o isolamento das elites urbanas e o preço altíssimo que se paga por tentar comprar uma identidade nova. A trilha sonora minimalista entra nos momentos exatos para elevar a ansiedade sem parecer apelativa, usando notas graves e dissonantes que colam na nossa pele e aumentam a sensação de claustrofobia a cada minuto que passa, culminando em sequências de investigação que prendem a atenção do início ao fim. É impossível sair ileso dessa sessão sem questionar os próprios limites da moralidade e os abismos que podem se abrir dentro de qualquer lar aparentemente perfeito, provando que o cinema nacional e latino-americano tem uma capacidade única de dissecar as feridas mais profundas da nossa sociedade com uma coragem que poucas indústrias cinematográficas ousam demonstrar. A terceira parte dessa imersão profunda na mente e nos bastidores do caso nos obriga a olhar diretamente para o impacto que a cobertura midiática teve em cima de toda essa engrenagem trágica, porque a imprensa brasileira tem essa mania bizarra de transformar tragédias humanas em novelas de auditório, onde todo mundo quer dar pitaco, sem entender a gravidade do que realmente aconteceu entre quatro paredes. Quando o desaparecimento de Marcos Matsunaga virou aquela novela diária nos telejornais de meio-dia, a gente percebeu o quanto a nossa sociedade é viciada em consumir o sofrimento dos outros como se fosse entretenimento de fim de semana, com repórteres fazendo especulações absurdas enquanto a verdade fria estava literalmente espalhada dentro de malas de viagem em uma estrada de terra no interior paulista. O filme acerta em cheio ao dar uma alfinetada sutil nessa obsessão da mídia, mostrando como a imagem pública de uma falência pesado, um vazio absoluto que ecoa pelos corredores da delegacia e depois nas paredes frias da prisão, mostrando que o estrago emocional já era tão colossal que nenhuma sentença judicial no mundo seria capaz de consertar os cacos. A atuação continua num nível de excelência absurda, transmitindo aquela exaustão crônica de quem passou anos vivendo no limite da sobrevivência psicológica e agora se vê completamente nua diante do julgamento implacável de um país inteiro que acompanhava cada segundo nos telejornais.
A narrativa faz questão de mostrar o impacto desse terremoto midiático na vida real, com manifestações na porta do fórum, repórteres gritando perguntas sem sentido e a opinião pública totalmente dividida entre o ódio cego por causa da brutalidade do esquartejamento e a empatia secreta de quem conseguia enxergar o monstro em que o próprio Marcos havia se transformado dentro de casa. É uma linha tênue e extremamente perigosa que o roteiro pisa com muita classe, porque em nenhum momento o filme justifica o crime ou tenta transformar a Elise em uma heroína feminista moderna, mas expõe sem filtros as entranhas podres de uma elite que achava que podia comprar o silêncio e a dignidade das pessoas com talão de cheques e promessas vazias. A trilha sonora, que vinha num crescendo sufocante e tenso nas partes anteriores, aqui dá uma trégua e se transforma em um som quase imperceptível, como um zumbido de fundo que simula o vazio mental da protagonista, agora que ela não precisa mais mentir para salvar a própria pele. É nessa hora que a gente percebe o quão sufocante foi todo o processo de construção dramática da obra, fazendo o espectador se sentir tão exausto quanto os personagens, refletindo sobre como histórias de true crime no cinema nacional conseguem ser infinitamente mais assustadoras do que qualquer ficção de terror sobrenatural. Justamente porque tudo aquilo aconteceu de verdade nas ruas cinzentas de São Paulo e nas estradas desertas do interior paulista. O sexto ato dessa nossa análise profunda entra de cabeça nos reflexos e nas repercussões que sacudiram os tribunais e a sociedade após a confissão, mostrando como o circo midiático se transformou em um espetáculo grotesco de julgamento moral. O diretor acerta o tom ao evitar aquelas cenas clássicas de tribunal estilo filme americano com discursos inflamados e juízes batendo o martelo dramaticamente, preferindo focar no peso sufocante da burocracia judicial e na forma como a vida de todo mundo envolvido foi reduzida a manchetes de jornal sensacionalistas. É revoltante e, ao mesmo tempo, fascinante perceber como a opinião pública se dividiu de maneira quase doentia, com pessoas na internet e na rua querendo sangue a todo custo, enquanto esqueciam completamente o contexto de violência psicológica e os abusos diários que pavimentaram o caminho para aquela tragédia. A atuação da protagonista nessa fase ganha um tom de resignação fria, mostrando uma mulher que já entendeu que a sua imagem pública estava destruída para sempre e que o único laço que ainda importava no mundo era a proteção da filha, mesmo sabendo que a maternidade havia sido manchada pelo sangue e pelas escolhas irreversíveis do passado. O roteiro brilha ao expor a hipocrisia de uma elite paulistana que se escandalizava com a brutalidade do crime cometido dentro daquele apartamento de luxo, mas que fazia vista grossa para a violência doméstica, para as humilhações veladas e para a cultura de descarte de pessoas que imperava naqueles círculos sociais fechados. A gente se pega refletindo sobre como o sistema judicial muitas vezes tenta encaixar dores humanas complexas em leis frias e caixas pré-determinadas, ignorando os abismos mentais que levam uma pessoa a cometer um ato tão extremo quando se vê completamente encurralada e sem nenhuma outra saída visível. A trilha sonora volta a crescer sutilmente, trazendo notas graves que aumentam a sensação de claustrofobia e desolação, provando que o verdadeiro terror desse filme nunca foi o sangue derramado, mas sim a constatação dolorosa de que a violência sistêmica e o egoísmo humano podem destruir famílias inteiras silenciosamente muito antes de qualquer arma ser disparada de fato. O sétimo movimento dessa jornada implacável nos arrasta para dentro da realidade claustrofóbica do sistema prisional brasileiro, tirando o foco dos holofotes da mídia e jogando a nossa atenção para o silêncio ensurdecedor que vem logo depois que as portas de ferro se fecham de vez. O diretor faz um trabalho corajoso ao não glamourizar e nem transformar a vida na cadeia em um espetáculo gratuito de violência explícita, optando por retratar a rotina cinzenta, repetitiva e sufocante
que consome a sanidade de quem cumpre uma pena de longos anos. A gente observa a Elise tentando se adaptar a um universo onde ela não é mais a esposa mimada de um magnata da Ioki, nem a mulher acuada em um apartamento de luxo em São Paulo, mas apenas mais um número em meio a centenas de outras detentas que carregam suas próprias bagagens de dor, arrependimento e escolhas erradas. A atuação nessa fase é de uma entrega física e emocional impressionante, transmitida através de olhares perdidos fixos nas paredes de concreto cru, gestos mecânicos e uma exaustão crônica que parece envelhecer a personagem anos em poucos meses. O roteiro brilha ao explorar o peso avassalador da culpa, não aquela culpa performática para os jornais, mas a culpa real e silenciosa que aperta o peito nas madrugadas frias da cela, especialmente quando o pensamento inevitavelmente voa para a filha que ficou do lado de fora, crescendo longe dos braços da mãe. É nesse ponto que a narrativa ganha uma camada dramática devastadora, mostrando como o crime não apenas destruiu a vida de Marcos Matsunaga, mas também implodiu o futuro de quem ficou para trás, criando um ciclo perpétuo de traumas intergeracionais difíceis de curar. A direção de arte usa uma paleta de cores totalmente dessaturada, com tons de cinza e azul frio predominando na tela, reforçando a sensação de isolamento e desesperança que corrói a alma da protagonista, enquanto o tempo parece parar e se arrastar dolorosamente. A trilha sonora quase desaparece por completo, deixando espaço apenas para os sons ambientes da prisão, como o eco metálico das grades batendo e passos distantes no corredor, o que aumenta ainda mais o realismo documental da cena e nos deixa com um nó na garganta impossível de ignorar. É uma aula de como construir um drama humano sem apelar para clichês baratos, forçando o espectador a encarar de frente as consequências definitivas de um ato impensável que mudou para sempre a rota de várias vidas em uma única noite sangrenta de maio. O oitavo ato dessa jornada implacável nos convida a refletir sobre a passagem do tempo dentro daquela cela fria e como a mente humana tenta sobreviver quando o futuro se resume a grades de ferro e paredes de concreto. O diretor acerta o tom ao mostrar que o castigo de Elise Matsunaga não era apenas cumprir a pena determinada pela justiça, mas carregar o peso invisível de uma lembrança que nunca a deixaria em paz, não importa quantos anos passassem. A gente percebe na tela uma mudança sutil na dinâmica da personagem, que deixa de ser aquela mulher dominada pelo desespero e pelo ódio cego para se transformar em alguém que tenta encontrar um mínimo de sentido na própria existência através do trabalho manual, da leitura e da escrita de cartas que talvez nunca fossem lidas pela filha. A atuação se apoia em microexpressões faciais impressionantes, onde cada olhar perdido na janela gradeada ou cada suspiro contido transmite a dor dilacerante da saudade e o arrependimento profundo de ter escolhido o caminho mais violento para resolver um conflito insuportável. O roteiro faz um trabalho primoroso ao explorar a forma como o sistema prisional transforma as relações humanas, criando laços improváveis de solidariedade entre mulheres que também cometeram erros graves ou que foram esmagadas por uma sociedade machista e desigual que nunca lhes deu uma segunda chance de verdade. A atmosfera visual continua sufocante, mas agora com um tom de melancolia amarga, onde a luz do sol que entra pelas frestas das janelas altas parece apenas lembrar a protagonista de tudo o que ela perdeu do lado de fora do muro. É nesse momento que a narrativa nos força a encarar o dilema moral mais complexo de toda a história. Até que ponto a punição de um crime hediondo deve anular completamente a humanidade de quem o cometeu? E como a sociedade lida com a possibilidade de redenção para alguém cuja imagem pública foi eternamente marcada pela tragédia.
A trilha sonora pontua esses instantes com acordes de violoncelo lentos e arrastados, que parecem mimetizar o próprio ritmo maçante dos dias na prisão, deixando o espectador completamente imerso nessa atmosfera de isolamento e reflexão profunda sobre os abismos que criamos nas nossas próprias vidas. O nono ato dessa nossa descida profunda ao universo desse filme nos coloca diante da fase mais delicada e transformadora da protagonista, que é o momento em que a progressão de regime finalmente bate à porta e a liberdade deixa de ser uma miragem distante para se tornar uma realidade assustadora. O diretor conduz essa transição com uma sensibilidade admirável, recusando-se a transformar a saída da prisão em um momento de triunfo ou de festa redentora, mas mostrando que o mundo exterior pode ser um lugar infinitamente mais cruel e hostil do que as próprias paredes de concreto onde ela passou anos reclusa. A gente vê a Elise pisando na rua pela primeira vez, com o rosto marcado pelo tempo, segurando uma sacola plástica simples e sentindo o impacto do vento e do barulho da cidade grande que ela não reconhecia mais, refletindo o peso insuportável de carregar um dos nomes mais odiados e lembrados do país. A atuação nessa fase é de uma vulnerabilidade comovente, onde cada passo dado na calçada parece pesado, como se o julgamento público estivesse espreitando em cada esquina, pronto para apontar o dedo e reviver a tragédia de 2012. O roteiro brilha ao explorar a angústia silenciosa da tentativa de reinserção social, mostrando o medo constante do rejeito, a dificuldade de conseguir um emprego honesto e o estigma eterno que acompanha alguém que cometeu um crime de repercussão nacional. A atmosfera visual muda completamente, trocando o cinza sufocante da prisão por uma paleta de cores urbana, fria e indiferente, onde as pessoas passam apressadas sem notar a mulher quebrada que tenta reconstruir os cacos da própria identidade. É nesse ponto que a narrativa nos força a pensar sobre o conceito de dívida com a sociedade, questionando se o cumprimento da pena é realmente suficiente para apagar o passado ou se algumas pessoas estão condenadas a viver no exílio perpétuo do julgamento alheio. A trilha sonora acompanha essa volta à vida com notas de piano tímidas e espaçadas, simulando os batimentos cardíacos de quem reaprende a respirar fora da gaiola, deixando a gente com um nó na garganta e uma sensação profunda de que cicatrizes profundas nunca desaparecem de verdade, por mais que o tempo passe. O 10º e último ato dessa jornada implacável nos traz o fechamento definitivo de uma história que revirou o estômago do Brasil inteiro e escancarou os cantos mais escuros da nossa sociedade, colocando a gente diante do saldo final dessa tragédia sem vencedores. O diretor encerra a obra com uma sobriedade impecável, recusando-se a dar respostas fáceis ou a moralizar o público, preferindo deixar a câmera fixa em um horizonte cinzento e distante, como se dissesse que certas feridas nunca cicatrizam de verdade e continuam sangrando em silêncio. A gente vê a Elise tentando encontrar um novo ritmo para a sua existência, ciente de que o passado é uma sombra pesada que vai acompanhá-la para onde quer que vá, enquanto o mundo lá fora continua girando na sua pressa habitual, indiferente aos estragos que deixou para trás. A atuação final é de uma força contida e avassaladora, onde a ausência de grandes falas é compensada por olhares que carregam o peso de uma vida inteira destruída pelas escolhas, pela violência e pela ânsia desesperada de sobrevivência. O roteiro amarra todas as pontas soltas da narrativa, fazendo o espectador refletir sobre o abismo que separa a fachada brilhante de uma elite cheia de privilégios e a realidade sufocante de quem vive esmagado pelas pressões invisíveis do dia a dia. É o momento em que a trilha sonora se cala por completo, deixando apenas o som do vento e o eco dos pensamentos para marcar o fim de uma sessão que nos obriga a encarar o pior lado da nossa própria humanidade.
O 11º ato, que serve como o verdadeiro epílogo dessa imersão profunda, nos leva a olhar para o horizonte definitivo dessa história, sem tentar buscar uma redenção barata ou um final feliz que nunca existiria para uma tragédia dessa magnitude. O diretor opta por um silêncio visual ensurdecedor, onde a câmera passeia lentamente pelas ruas movimentadas de São Paulo, mostrando que a cidade engole o passado com a mesma rapidez com que devora os seus habitantes, deixando a figura de Elise Matsunaga reduzida a um eco distante na memória coletiva do país. A atuação final é de uma sobriedade impressionante, refletindo no semblante cansado a aceitação de que o estigma jamais será apagado, mas que a vida precisa continuar de alguma forma, mesmo que sob o peso perpétuo das lembranças e dos danos irreversíveis. O roteiro fecha o ciclo de reflexões, mostrando que casos como este não servem apenas para alimentar o apetite mórbido por true crime, mas funcionam como um raio-x impiedoso das falhas estruturais de uma sociedade que muitas vezes só enxerga a violência quando ela explode de maneira catastrófica dentro das quatro paredes de uma casa. A trilha sonora não retorna, mantendo o ambiente dominado pelos sons reais da rua, o que reforça o tom documental e cru da obra, deixando o espectador com a sensação incômoda de que os monstros que tememos não vêm de outro planeta, mas nascem das pressões, dos silêncios e dos abismos que construímos em nossas próprias relações diárias. O 12º ato conclui esta jornada cinematográfica com uma reflexão final sobre o impacto duradouro que histórias como a de Elise Matsunaga deixam na